Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. Hoje é o tema número 9. O final dos eventos da Bíblia, das profecias. 6.000 anos se completando e vocês estão preparados? Esta é a pergunta. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termine amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar a sua palavra para todas as pessoas, nações e línguas, e essa verdade que planejará que vai plantar no coração das pessoas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar com a linha do tempo. A linha do tempo que em Apocalipse capítulos 6 a 8, fala sobre o Apocalipse, fala sobre os 7 selos que estão em andamentos. Estão em andamentos os 7 selos, que os 4 selos estão em andamento. A primeiro é o cavalo branco, que é a igreja remanescente, que coliga com a primeira mensagem angélica. O cavaleiro branco, que é a igreja remanescente. Adorar a Deus e dar-lhe glória. E adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nelas existe. O cavalo vermelho, que é a igreja protestante, a igreja evangélica protestante, que sangra a palavra de Deus, que distorcem a palavra de Deus, por isso que é o cavaleiro vermelho. O cavaleiro preto, que é e o cavaleiro vermelho, está ligando com uma segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia, que deu vinho da prostituição para todos beberem. E o Cavaleiro Preto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda fala que não mexe nem no azeite nem no vinho, que tem pessoas sinceras lá dentro, em todas as denominações, a evangélica, a batista, a presbiteriana, a Testemunhas de Jeová, tem pessoas sinceras lá dentro. Por isso que ainda não é tempo de nos julgarmos, de nós julgarmos as outras pessoas. Porque temos que trazer essas pessoas para a verdade, não de julgar. E o terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto, está a terceira mensagem angélica, que é aquele que adorar a besta e a sua imagem e aceitar a marca da besta, que sofrerá no fogo de enxofre, que junto com a besta, com o falso profeta e com o dragão, que é o Satanás. Por isso, estão ligados, esses 3 primeiros selos estão ligados, esses 3 primeiros cavaleiros estão ligados às 3 mensagens angélicas. E o quarto cavaleiro, que é o cavalo amarelo, que significa morte, que são aquelas igrejas que existem lá na Índia, na Ásia, e principalmente na África também, que não levam a palavra de Deus, que não pregam a palavra de Deus, só pregam Buda, sobre espiritismo e vários outros assuntos que não sejam a palavra de Deus. Por isso, são igrejas mortas espiritualmente. Por isso que é o cavaleiro amarelo, que significa morte. São igrejas mortas espiritualmente.
E o quinto selo significa aquelas almas que morreram antes da Idade Média, que morreram na mão de Roma, né, que no tempo de Herodes, no tempo de Nero, que sofreram perseguições, né, os apóstolos que morreram no tempo de Nero, e na Idade Média, que sofreu na mão da Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que essas almas suplicam a Deus que quando chegará o momento deles de redenção, e Deus fala para eles, ainda não é o tempo, precisa de mais pessoas se juntarem a vocês, de mais mártires se juntarem a vocês para ganhar a redenção. E o sexto selo, que é a abertura, né, que é a abertura do sexto selo, que será o decreto dominical. Ainda não abriu nem o sexto selo e nem o sétimo selo. O sexto selo será a vinda do decreto dominical. E a pregação dos 144 mil, que o capítulo 6, que é a abertura do sexto selo, e o capítulo 7, que é dos 144 mil, é a sequência do sexto selo. Então, por isso que vai haver, ali começará a grande tribulação. E o sétimo selo é o fechamento da porta da graça, que quando se completarem o número dos salvos que aceitarem a última pregação da terra, dos 144 mil das 3 mensagens angélicas, Jesus no santuário, que ele é o nosso sumo sacerdote, ele vai jogar o último incensário na terra para ainda ver quem vai aceitar a tua palavra, e depois que jogou o último incensário, se completou o número dos conservos, do número das pessoas que aceitaram o evangelho, erguerá a mão direita e vai falar: está feito o número, está feito. Quem é santo se continuará santo, quem é ímpio, quem é que faz o mal vai continuar fazendo o mal, e assim por diante. E tem a linha do tempo também do Apocalipse 2 e 3, que fala das igrejas, as 7 igrejas que estamos vivendo agora na última igreja, que é a Laodiceia. Daniel 8 e 9, que fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs. O capítulo 7 de Daniel fala sobre os 4 animais que subiram do mar, que são os 4 impérios que reinariam durante esse tempo, e Daniel 2 da estátua assustadora, que falam do mesmo os 4 reinos de Daniel 7. O início, a criação, e o fim, a volta de Jesus. Estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Em Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. O grande conflito na página 370. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Exatamente. Que ninguém saiba o dia e a hora da volta de Jesus. Mas devemos estudar as profecias, principalmente de Mateus capítulo 24, que Jesus fala dos sinais próximos à sua vinda e que está acontecendo. No Serviço Cristão, na página 77, os que se colocam sobre a direção de Deus para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Exatamente, estudar profundamente a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre John Nevis Andrews, que viveu entre 1829 a 1883. Eu vou fazer
nessa série mesmo, explicando a profecia, sobre o artigo de John Andrews. Vou fazer os 4 artigos que ele colocou, que empregou a palavra para a igreja adventista, que ele é um adventista, ele mesmo que viajou bastante e que opôs a igreja, que pôs na igreja, né? Opôs não, que pôs na igreja o descanso sabático, que ainda não era compreendido como guardava o sábado. Guardavam, mas não sabia o horário específico de como guardar o sábado. E ele, o estudioso, compreendeu que de pôr do sol ao pôr do sol que guardaria um dia, o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Por isso, ele foi um grande estudioso. Vamos ler o estrofe. John Nerys Andrews foi um teólogo, escritor, pastor e professor estudinense, primeiro missionário dos adventistas do sétimo dia, enviado à Europa. Como teólogo, deu contribuições significativas ao desenvolvimento de várias doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia. Aí continua. Andrews era um estudioso, autodidata e teólogo. Podia ler a Bíblia em 7 línguas. Memorizou todo o Novo Testamento. Ele gostava de estudos profundos e amava escrever. Quer dizer, quem tem o dom, que gosta, vai embora, vai fundo. E ele gostava do estudo. Viajou por vários países, amando da Igreja Adventista, era um missionário, por isso que hoje a Igreja Adventista manda missionários a outros países para pregar a palavra de Deus, para levar o Evangelho a todo o mundo. Esse é o artigo dele, A Grande Semana do Tempo. A grande semana do tempo ou período dos 7.000 anos dedicados à prova e o julgamento da humanidade. Aqui eu vou falar um pouco, né? Mostrar um relato só do artigo, né? Que eu vou fazer 4 vídeos dos 4 artigos dele. Mais para frente. Aí está a linha do tempo. A criação, o zero ano mundi, né? Que não é o ano zero, né? Que fala, né? Que não existe ano zero, é o ano 1, né, do ano mundi, e até o pecado. Igual eu já falei aqui no canal, eu acredito que, como estudiosos relatam, vários estudiosos relatam, que da criação até o pecado foram-se 33 anos, porque Jesus, quando veio aqui para a Terra, primeira vez, né, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo e morreu no ano 31 depois de Cristo. 33 anos viveu Jesus aqui na Terra, 3 anos e meio de ministério. Por isso, os 33 anos que ele viveu e ele falou que era segundo Adão, considerou-se como segundo Adão, por isso que os 33 anos que Jesus viveu aqui na Terra, eu também aplico para a criação até o pecado, 33 anos, mas não tenho certeza, é só uma análise. Não tenho provas sobre isso. Teoria do dia milenar. Teoria do dia milenar, a hipótese do sábado milenar, ou a teoria do sábado do milênio. É uma teoria na escatologia cristã na qual a segunda vinda de Cristo ocorrerá 6.000 anos após a criação da humanidade, seguida de 1.000 anos de paz e harmonia. Exatamente. Que os 6.000 anos está pronto para completarem, está perto de completarem. Não sei até quando vai, né, até quando vai um mundo que vai completar os 6.000 anos e terá 1.000 anos dos salvos lá no céu, vivendo com Jesus e com Deus Pai e Deus Filho.
Aí continua, o ponto de vista é de cada milênio e, na verdade, um dia segundo Deus, como encontrado no Salmo 90, no capítulo 90, verso 4, e 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que eventualmente no final dos 6.000 anos, desde a criação, Jesus voltará. Ensina que o sétimo milênio é, na verdade, chamado de milênio do sábado, no qual Jesus finalmente estabelecerá seu reino perfeito e permitirá que seus seguidores descansem. Acredita-se que o milênio do sábado seja sinônimo do reino milenar de Cristo, que se encontra em Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 6. Exatamente. No capítulo 20 de Apocalipse fala sobre os 1.000 anos lá no céu, dos salvos lá no céu com Deus. Aí vem a questão: o diabo conhece o tempo? Apocalipse 12, verso 12 responde: portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Ele sabe, o diabo sabe. Ele era o anjo de Deus. Ele era o querubim. E ele sabia de todo o plano de Deus, de todo o plano da redenção, de todo o planejamento que Deus iria trazer para a terra. Por isso que ele sabe. Por isso que quando Jesus expulsava os demônios das pessoas, os demônios falavam para Jesus: Filho do homem. Eles sabiam quem era Jesus. Não nos mande para as profundezas do inferno, que lá não queremos ir, não queremos ir. Mande para os porcos, quando Jesus, no Evangelho relata que Jesus expulsou os demônios do homem endemoniado e os demônios falaram para Jesus que para não mandar nas profundezas do inferno. Conhecem, diabo e os demônios conhecem Jesus e conhecem também o tempo. Eles eram os anjos de Deus. Aí no relato de John Andrews, ele, na grande semana do tempo, ele relata: tem sido a fé dos mais eminentes servos de Deus, não apenas durante toda a dispensação evangélica, mas também durante alguns 100 anos anteriores ao primeiro advento de Cristo, que o primeiro de 6.000 anos desde a criação se estenderia até o dia do juízo. E pensamos que o estudo mais cuidadoso da cronologia da Bíblia e dos períodos proféticos confirmará fortemente este ponto de vista. Exatamente. Aí está a grande semana do tempo, Millennial Weekend, que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Aí está os primeiros 4.000 anos até Jesus, que ali está falando, ó. Esse gráfico está relatando. Olha só, prestem atenção, que os 4.000 anos foram até a cruz, até a morte de Jesus. Então, quer dizer, se esse gráfico estiver certo, a gente não sabe. Muitos, igual eu disse aqui no canal, hipóteses, que os 4.000 anos se completou no nascimento de Jesus, estamos vivendo em anos emprestados. Porque no nascimento de Jesus, que foi no ano 4 antes de Cristo, já completou os 6.000 anos. Já completou os 2.000 anos finais. Agora, se foi no ano 27 do seu batismo, vai completar-se em 2027. Vai completar na morte de Jesus e ressurreição no ano 31. Então, vai se completar no ano 2031. Ou também não é. Então, quer dizer, vamos ver, muitos teólogos, professores da palavra,
falam que estamos no ano 5.900 vamos dizer assim, 65, 985, que faltam ainda 15 anos, que faltam 10 anos. Muitos relatam isso, mas ainda não é confirmação. Mas o gráfico está falando ali que foi a partir da cruz, da morte de Jesus. Morte e ressurreição. E tem o ano milenal, que é do 1000 anos sabáticos. Aí vai continuar. Teria Deus um plano de 6.000 anos para o planeta Terra, culminando com a segunda vinda de Jesus? É como se diz. O plano de Deus era criar os céus e a terra, como ele completou, e fazer de Adão e Eva um precursor aqui na terra. Seria um agente aqui na terra para guiar o povo, lá mesmo no Jardim do Éden, a ensinar a todo o povo a palavra de Deus, a viver no paraíso. Mas com o pecado, esse plano desmoronou. Aí fala, seria o 7º milênio e o reino milenal de Jesus com os salvos no céu? Quer dizer, com o pecado, com tudo o que aconteceu, agora é. Muitos estudiosos da Bíblia creem que a segunda vinda de Jesus ocorrerá 6.000 anos após a queda de Adão, e que o 7º milênio será o sábado milenal dos salvos no céu. Entre judeus há uma antiga tradição que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam 6.000 anos sobre o reino de Satanás, vindo então o reino milenal de Deus, 7º milênio, capítulo 3. No livro 7º milênio, capítulo 3. É o mesmo texto. Agora lá. Continua. Os primeiros pré-milenários incluíam Pseudo-Barnabás, Papias, Métodos, Galactínios, Comandianos, Teóplios, Tertuliano, Mélito, Hipólito de Roma, Victorinos de Petal, assim como vários grupos gnósticos e os montanistas. Muitos destes teólogos e outros na igreja primitiva expressaram sua crença no pré-milenarismo através de sua aceitação desta tradição sexta milenar. Esta crença afirma que a história humana continuará por 6.000 anos e depois gozará o sábado por 1.000 anos, o reino milenar. Assim, toda a história humana terá um total de 7.000 anos antes da nova criação. Exatamente. O final agora é certo, que vai se completar os 6.000 anos e mais 1.000 anos lá no céu, que será o juízo de comprovação, que ele vai, os salvos, vai todo esse tempo, os 1.000 anos, perguntando para Jesus, por que que esse não veio? Por que que o meu parente não veio? Por que que ele não se salvou? Todos os casos serão perguntados e decididos e questionados. Revista Adventista. A Revista Adventista de agosto de 2005. Sermão que o pastor Matthew Bediaco, feito em 2/7/2005. Secretário da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele disse, amigos, cerca de 6.000 anos atrás o inimigo sequestrou este planeta. Ele nos mantém reféns, mas a boa notícia é que a nossa equipe de resgate está a caminho, liderada pelo príncipe Emanuel, nosso Senhor e Salvador. A palavra Emanuel na Bíblia significa Deus conosco. O livro Estudos Bíblicos relata: o milênio é um grande sábado de repouso, tanto para a terra como para o povo de Deus. Por 6.000 anos a terra e seus habitantes estiveram gemendo sobre a maldição do pecado. O milênio será um sábado de repouso e libertação.
Pois o que diz o profeta relativamente à terra? Todos os dias da desolação repousou. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 21. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 9. Isso procede o estado novo da terra. Estudos Bíblicos, Guia Completo de Orientação e Estudo das Sagradas Escrituras, página 139. E ele continua: o cativeiro babilônico de Israel, executado por Nabucodonosor e seus filhos, durou 70 anos, porque durante 420 anos, ou 6 vezes 70 anos, desde os dias de Salomão até o tempo de Nabucodonosor, haviam grandemente negligenciado a observância do sábado. Ezequiel capítulo 22, verso 8 e 26. Jeremias capítulo 25, versos 8 a 11. Capítulo 17, verso 24 e 27. Segunda Crônicas, capítulo 36, versos 15 a 21. Os 70 anos da desolação repararam os 420 anos da profanação do sábado. Também durante o milênio, os 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, toda a terra estará desolada ou em repouso por 1000 anos, por haverem os habitantes do mundo durante 6.000 anos desrespeitado o sábado. A página 139. Aí está aí, ó. Ellen G. White, a mensageira do Senhor. Exatamente. Eu li os livros dela e comprovo que ela é o espírito de profecia, que é a mensageira do Senhor. Tudo que ela relatou está acontecendo, que já aconteceu e que está acontecendo. Aí a pergunta: 6.000 anos se completando, e vocês? Que fala se você está pronto, e eu relato. Pergunto também: vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Deixe nos comentários abaixo desse vídeo. Preciso dos comentários de vocês. No Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na página 15. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Exatamente. Quando fala assim na Bíblia, os testemunhos de Jesus é a profecia, que tem a profecia na mente, em mãos, que prega a profecia. E isso é o testemunho de Jesus. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Exatamente. E um rapaz aqui no meu canal, como eu já relatei, chamou ela de bruxa. E ele falou que eu sou igual a ela. Quer dizer, se ele chamou ela de bruxa, eu também sou bruxo. Quer dizer, olha só o comentário que o rapaz faz no meu canal. Desde ir contra o que eu disse, falando de outra maneira, ele já veio me agredindo desta maneira. Quer dizer, falando que eu sou bruxo. E falou lá nomes que eu nem sabia que existia. Que livros, não sei de quem, que eu via vídeos, não sei de quem no YouTube, de nomes que eu nem sei quem que é. Que ela é uma falsa profetisa, que eu fico acreditando nas profecias dela. Eu não acredito, eu leio e comprovo que o que ela está falando está acontecendo. Como ela falou dos sindicalistas, agora no decreto dominical, lá no Grande Conflito, que eles iam forçar o governo americano a impor o decreto. Isso foi escrito há 150 anos atrás.
E o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos? Vocês abram sites americanos e vocês veem que quem está forçando os governadores da Casa Branca, o presidente Donald Trump e vários senadores de lá são sindicalistas que estão empregando um dia, forçando o governo a impor um dia de descanso para os trabalhadores. Ela é falsa profetisa? Eu acho que não. Continua na Revista Adventista no dia 6 de 1982, página 12. A senhora White diz que algumas pessoas em Batty Creek estavam classificando a inspiração em dois degraus, um inferior e outro superior. Então ela escreveu dizendo que não existe tal coisa. A Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, passou a admitir um grau inferior de inspiração nos livros apócrifos. Mas a Igreja Adventista não admite graus de inspiração. Ou o assunto é inspirado ou não. Quer dizer, aqui ela está falando se o assunto é inspirado ou não. Quer dizer, ela está pondo à prova que muitos criticaram ela na época. E ela escreveu isso como comprovação, provando que a Igreja Adventista não admite graus de inspiração. Profecias de Ellen G. White quanto à volta de Jesus. E ela escreve no Grande Conflito, na página 7, a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. À medida, porém, que a Igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. E ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Exatamente. Linha do tempo. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo. Grande Conflito, na página 7. Tem que ler de novo para vocês entenderem e cada vez mais entenderem. Quer dizer, 6.000 anos de destruição e engano. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará à espada. Jeremias capítulo 25, verso 31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações, os ímpios entregará a espada. Grande Conflito, na página 663. Seis mil anos esteve em andamento o grande conflito. Agora todos fizeram sua decisão. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada.
6.000 anos de destruição e engano. Está se completando. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Grande conflito na página 660. Quer dizer, como ele estremeceu a terra e tornou o mundo como deserto, ele ficará 1.000 anos aqui na terra, no deserto, sem atentar ninguém. Ele e os demônios ficarão presos por 1.000 anos aqui na terra, sem atentar ninguém. Ele vai ver o deserto que ele causou e deixou para ele contemplar para ele contemplar a obra de destruição que ele fez em 6.000 anos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 342, o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus. De uma maneira completa, tudo que se pudera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Daniel capítulo 7, verso 18. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam justos com júbilo. Isaías capítulo 14, verso 7. Em uma aclamação de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel, a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e a voz de fortes trovões, é ouvida dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse capítulo 19, verso 6. O grande conflito na página 679. Aí está a linha do tempo da igreja em Apocalipse 2 e 3. Éfeso, foi do ano 31 ao ano 100. Esmirna, do ano 100 ao ano 313. Tiatira, 538 a 1560. Sardes, 1560 a 1798. Filadélfia. Esse Tiatira está com errado, né? Que era 1517. E Sardes de 1517 e 1798. E Filadélfia de 1798 a 1844. E o fim de Laodiceia, de 1844 até o fim. Ainda estamos vivendo no tempo de Laodiceia. Essa linha do tempo aí de Tiatira e Sardes estão erradas. De 538 a 1517, que foi o ano dos protestantes, né? O protestante Martim Lutero, que pregou 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha. E o Sardes foi de 1517 a 1798. Então, povo de Deus, os mesmos, vou ler de novo: os que se colocam sobre a direção de Deus para se por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Serviço Cristão, página 77. Vamos encerrar então orando. Vamos orar para fortalecer a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, muito pelos minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para impor a verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!